Galera, Verdão estreou ontem com vitória contra o Sporting Cristal, 3-2, resultado muito importante. Palmeiras começando com o pé direito a Libertadores 2025. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória, o pessoal analisando essa partida, falando também ali dos lances do jogo, dessa vitória do Verdão ontem da Libertadores. Créditos e ESPN, deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também no canal, ativa o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo. Essa foi uma característica assim no jogo, Jean, que marcou muito, né? O Palmeiras 1-0, ele tem chance de fazer 2, de matar, de resolver a parada, fica flertando com o perigo, toma um empate, passa um sufoco desnecessário nesse jogo. A gente falava do sufoco desnecessário que, por exemplo, o Flamengo passou em final de jogo e tal. Palmeiras também passou um sufoco desnecessário. E acho que esse cenário de faltou matar o jogo, ele se aplica a 15, 20 minutos do segundo tempo. É isso aí. Porque o primeiro tempo não foi um tempo em que o Palmeiras criou muitas chances, né? Que tenha tido a possibilidade de fazer 2-0. Acho que isso não aconteceu. Na verdade, o jogo começa, inclusive, com muitas dúvidas a respeito de como o Palmeiras jogaria. Porque na hora que você vê os 3 zagueiros ali, você fica tentando montar como vai ser o time, né? Qual vai ser a escalação. Teve, de fato, essa grande chance, né? No primeiro tempo, antes do gol marcado, essa primeira chance com o Estevão, que realmente acabou desperdiçando uma oportunidade muito clara. Mas não foi esse massacre ou um caminhão de chances criadas na primeira etapa. Foi um jogo, acho que de novo, fraco até do Palmeiras do ponto de vista criativo. Na segunda etapa, não, né? Só voltando em relação à escalação, ele vem com 3 zagueiros, é verdade, mas não mudou muito a maneira como o time estava jogando. O que ele faz? Ele põe o Felipe Anderson para jogar mais ou menos na função do Veiga, como um meia centralizado. E aí você tem o Fux jogando como um zagueiro pela direita, que, claro, ao contrário do Marcos Rocha, é um cara que te dá mais segurança defensiva, e o Abel explicou isso na entrevista coletiva. Ele estava preocupado com as transições, porque o Palmeiras vinha sofrendo muito nas transições, e de fato isso acho que melhorou com a entrada do Bruno Fux por ali. Mas de resto, a revolução que muita gente imaginou, nossa, vamos ver como vai vir, será que o Facundo vem fazer a ala direita e o Piquerez fica como ala em si? Não houve toda essa mudança, não. O que me chamou a atenção é que, assim, no segundo tempo o Palmeiras volta completamente diferente, faz 15, 20 minutos muito bons, e aí é o momento que o Abel fala, faltou matar o jogo, e aí com toda a razão, porque você vai ver, ele cria em 15, 20 minutos tudo que não criou na primeira etapa, e logo depois disso, para minha surpresa, o Abel muda o time, tira 3 jogadores, e a partir dali o Palmeiras não conseguiu jogar aquilo que estava jogando. Então, no momento que ele tira, e o Fux até ele explicou, estava com um cartão amarelo, mas no momento que ele tira o Felipe Anderson, que estava bem no segundo tempo, né, tinha começado bem o segundo tempo, o Vitor Roque e tal, o Palmeiras cai de produção, toma o gol de empate ali, claro, num chute fortuito, porque o Sporting Cristal, a exemplo do Tátira contra o Flamengo, não criava nada. Ele tem os 3 zagueiros, sem a bola o Piquerez retorna, vira o 4º jogador, o lateral, a linha de 4, o Facundo baixa, com o Estevão pelas beiradas, aí ficam o Lucas Evangelista e o Martínez. Agora, se olhar o Palmeiras, né, tem 6 jogadores que estão chegando. Você pega Facundo Torres, o Vitor Roque, Evangelista, o Martínez também, né, não é uma novidade, Michael, Bruno Fux. Então é uma reforma, sabe aquela reforma quando você mora dentro da casa, que é uma bagunça? Você tá fazendo no meio da... Você está dormindo ali e o pó na sua cabeça. É mais ou menos o Palmeiras está tendo que fazer uma reforma morando dentro. O Abel, o perigo é a cobrança baseada em momentos em que as coisas forem mais fáceis de fazer. Você não tem a fórmula. O Abel Ferreira modificar a equipe e ele precisa de 15 dias para fazer isso, porque no passado já fez. Talvez isso leve mais tempo. Primeiro você tem que inserir jogadores em formatos diferentes. Eu acho que ele nem está ainda seguro quanto ao sistema tático. Tá bom, esse sistema aqui foi para jogar fora de casa no Peru. E agora para jogar em casa? Vai ser igual? Será mantido? Então, assim, ele está tentando ainda encontrar. Talvez leve um pouquinho mais de tempo. Porque este cara que
ganhou o título. Isso é muito, muito legal, né? Ele assumiu em novembro, dia 5 de novembro, primeiro jogo, e no dia 31 de janeiro, campeão da Libertadores. Não é a rota de todos os treinadores, de todos os trabalhos, e nem do Abel. Em 3 meses vai ganhar títulos, ou as coisas vão dar certo. Acho que o Palmeiras tem muito para evoluir na fase de grupos. Agora, vencer a primeira fora de casa é espetacular. Sim. Isso vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras. Como? A gente está aqui para discutir e debater, mas sair com os pontos é fundamental. Né? Ainda mais porque os brasileiros sofreram em Sul-Americana e Libertadores até ontem. Sofrendo. Né? Todo mundo de alguma forma sofrendo. O que não dá também é para levar esses 2 gols que o Palmeiras sofre, depois a gente vai rodar aí de novo. Raro, de fora da área, 2 gols. De fora da área e com espaço, então, mas uma marcação à distância assim. Não, e ressaltar, o Palmeiras com 3 volantes em campo, né? Exato. Nesse momento. Então, eu acho que o Palmeiras, a marca das melhores versões do Palmeiras do Abel é um time que compete num nível de intensidade muito alto e marca muito forte. Seja o time melhor de todos, que foi o que não ganhou a Libertadores, que tinha o Danilo, ou os 2 times campeões da Libertadores, ou até mesmo o campeão brasileiro na remontada contra o Botafogo, nos pontos corridos. Todos esses times desculpa, Bernardo, marcaram muito forte. Né? Você que tem 2 coisas. Para quem não viu, olha esse é aquele o espaço. Esse é aquele chute que quem está em campo vendo o adversário não acredita que o adversário vai acertar. Tudo bem. Mas, de qualquer jeito, você também não dá o espaço. É isso, exatamente. Você não está lá para acreditar ou não acreditar. Você está lá para evitar que o jogador tenha espaço para uma finalização como essa. Né? Tipo, o Sport Cristal provavelmente vai demorar muito para fazer 2 gols. Olha isso, olha isso de novo. Olha isso de novo. Mais um espaço. Esse melhor ainda, o chute. Exatamente. Esse mais impressionante. Novo, e com muito espaço para ajeitar, para bater com a parte dentro do pé, para calibrar, levantar a cabeça. Quando o Abel fala que tem muito trabalho pela frente, ele fala que dentro tem muito trabalho pela frente, eu entendo. Porque esse time do Palmeiras não joga bem. Quando vocês falam, teve evolução tática. Quando o técnico está pressionado e o Abel não está, você teve evolução tática, é a pergunta mágica. Não teve. Não teve evolução tática em relação ao que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras continua sendo um time que dá muito espaço para contra-ataque, que corre para trás de maneira errada algumas vezes, que continua muito dependente das individualidades para a criação. Mas a gente entende o que o Abel quer fazer. E como ele é um grande técnico, a gente obviamente espera que isso aconteça ao longo da temporada. Nesse jogo, assina embaixo. O importante era ganhar, a tranquilidade, confiança, mas a melhor versão do Palmeiras, que tem um elenco, o melhor elenco nos últimos anos para mim, ainda precisa ser muito trabalhada, como o próprio abel disse na entrevista. Precisa ser trabalhado. Fala. A diferença de quando você fala se tem o Flamengo e o Palmeiras, a diferença é a seguinte: o Flamengo sem muitos dos seus titulares, o Palmeiras tentando encaixá-los. Eles aqui estavam. Sim. Na escalação. Embora também faltassem, né? Quer dizer, o Paulinho que vai chegar, o Veiga que estava fora, o Maurício. O Abel falou, aliás, sobre o que você falou da competitividade, o Abel, eu fui ver porque a entrevista dele hoje me chamava atenção, depois do pedido de desculpa. Aí no intervalo do jogo do Flamengo eu fui dar uma olhada na entrevista, que foi curta, né? Como são em geral essas entrevistas, né? E ele fala, o que eu sonho são 2 coisas. Ele fala, o nível de competitividade do Sporting Cristal, e aí um pouco em cima disso, falando, o meu time tem que jogar do jeito que o Sporting Cristal jogou hoje, e eu sonho muito em ter os meus 2 jogadores por posição. E aí ele dá até umas indicações que até hoje ele não tinha dado. Ele fala, o meu sonho é ter o Facundo disputando vaga com o Estevão pelo lado direito. A posição do Facundo melhor é do Exato, só que assim, ele só joga... A vaga vai ser do Facundo, pode ser o sucessor. Claro. Logo. Mas assim, o Felipe brigando com o Paulinho do lado esquerdo, e aí ele faz isso para todas as posições. São caras diferentes, do né? meio para frente. Felipe e Paulinho. Mas... Ele está vendo o Felipe como um concorrente para segundo jogador de frente, ou o Paulinho como jogador mais aberto, e não como segundo atacante? Ele fala aberto, ele fala pela esquerda. Ele fala pela esquerda, pelo centro, o Vitor Roque, o Thales e o Flaco Lopes como central. Enfim, ele enumera, sabe aquela coisa que a gente faz às vezes em começo de temporada? O Paulinho já falou, o ideal para ele não é jogar na ponta, ele jogar como segundo atacante mesmo. Mas eu acho que, assim, obviamente ele não está falando, ele não está montando o sistema tático, mas ele fala esse mais pela esquerda, esse mais pela direita e tal. E aí ele cita os nomes e dá meio que um mapa do que ele imagina
como cenário ideal para o Palmeiras, que de fato, como disse o Calçade, ele não teve até agora. Então, assim, eu acho que tem coisas a serem criticadas. Hoje mesmo eu não entendi as mudanças no momento em que ele faz. Agora, é óbvio que, cara, metade do time, desde o começo, é metade de um time novo. Tá tudo sendo remontado, reorganizado, e acho que duvidar da capacidade do treinador não faria muito sentido por tudo que a gente viu ele fazer. Algo que não foi possível fazer no Paulista, tem que fazer no Libertadores e Brasileiro. Mais difícil. É isso. Mais difícil. É complicado. Quanto tempo o Abel tem que dar essa resposta, hein? Porque a gente está falando aqui que precisa tempo, o time está mudando, tem uma transição. Você falou, com o passar dos jogos aí, as coisas podem ir acontecendo, só que os desafios vão se impondo, né? Fase de grupos é Libertadores. Fase de grupos é fácil, ele se classifica. A fase de grupos é fácil. Tá, tudo bem, fase de grupos é fácil. Tempo subjetivo, né? Mas se você, o nosso tempo ideal, que a você, torcida turca, então a diretoria... O nosso tempo aqui. Vai. Qual o tempo que o Palmeiras precisa? Quanto Depende tempo dos adversários do brasileiro. Porque vamos lá, Gente, porque o Palmeiras... O tempo que ele precisa é o tempo para se manter vivo nas competições. Se manter vivo nas competições, paralelamente, as peças irem se apresentando. O Paulinho se apresentar, o Paulinho voltar a jogar, o Maurício Chega a força voltar ao mundial, time. fisicamente melhor que os europeus. Mas a gente fala, ele vai desenvolvendo o trabalho. Se a fase de grupos é fácil, a coisa tem que ir avançando. Não é porque a fase de grupos é fácil, então tudo bem, tá? Jogou mal aqui, mas ganhou, jogou mal ali. Não dá para jogar no Campeonato Brasileiro como fez na estreia, por exemplo. Exato, tem que começar a ver a questão da evolução que você falou. Evolução tática, brasileiro, para ir um pouquinho mais. Não dá para vencer no Campeonato Brasileiro a toda partida que vence jogando o que jogou hoje. Esse é o ponto. Entendeu? Talvez às vezes você não vai vencer, talvez às vezes você vai apresentar um pouco mais contra um time de mais qualidade, talvez você saia com empate, mas que tenha algo diferente do espaço que você deu na frente da área, do erro de posicionamento, do ataque que demora a funcionar do ponto de vista coletivo, entendeu? E não só uma bola cruzada de final de jogo que o Richard Rios ganha uma disputa fica refém de uma disputa ali que o Richard Rios por centímetros poderia ganhar ou perder para dizer que foi bom ou não. Então acho que é muito mais olhar e ver a evolução. Acho que o torcedor palmeirense entende que hoje ele viu uma vitória, mas não necessariamente ele está respirando, porque o que ele cobrou no fim de semana apareceu hoje. Então, acho que o tempo é muito subjetivo. Qual é o critério da pessoa que está vendo esse tempo? É um cara que está entendendo que a evolução pode ser um pouco mais demorada? Ou é um cara que acha que no fim de semana já tem que brilhar, porque senão eu vou pro ar ver a tal da evolução. O que o Birner falou, que não viu a evolução hoje ainda. A tolerância do tempo é ver a evolução. Peraí, a coisa está começando a acontecer, está encaixando. Você falou, vai entrar o Paulinho ainda. O Vitor Roque vai ter mais jogos. Mas eu acho que, na verdade, a tolerância ela tem muito a ver com... E o próprio Abel fala isso na entrevista. Ele fala, cara, aqui, infelizmente, as coisas elas são baseadas única e exclusivamente no resultado. E eu acho que dessa vez, ao contrário do ano passado, ao contrário também do ano retrasado, o Abel não tem muito o que reclamar sobre o elenco. O elenco é muito forte. Não é o elenco do Flamengo? Beleza, ninguém vai ter o elenco do Flamengo e isso precisa ficar claro para todo mundo, para não ficarem pegando sempre o Flamengo como referência, porque ninguém vai ter esse elenco. Ponto. A partir do momento que você não tem o elenco do Flamengo, o Abel tem um dos melhores elencos do Brasil nas mãos. Agora, inclusive, com o tal centroavante e tudo mais. Então, acho que, tendo este elenco, a obrigação, assim, é tentar... a obrigação, mas enfim, a necessidade é se manter vivo nas 3 competições à medida que os jogos forem acontecendo nelas, mesmo que o time ainda não jogue o máximo. Então tentar... Está melhorando. Claro, tem que ir melhorando. Agora, o Campeonato Brasileiro hoje, por contar com times tão bons, você pode, depois de 10, 12 rodadas, estar praticamente alijado da disputa. Pode. É uma loucura você falar, mas é pontos corridos, 38 rodadas, é muita coisa, tudo mais. Mas, assim, hoje, se um time como o Flamengo, para citar o exemplo que a gente está sempre citando, dispara e abre sobre a sua equipe 9, 10 pontos, buscar 10 pontos em cima do Flamengo hoje não é um negócio que alguém conseguiria. Então, eu acho que esse é o desafio dele, principalmente no Brasileiro, porque é isso, essa vitória já ajuda muito, uma vitória fora de casa na Libertadores já ajuda demais essa largada na Libertadores e o Palmeiras tem condição de vencer. Palmeiras e Flamengo venceram fora, estão diante de uma oportunidade maravilhosa. Caso específico do Palmeiras, Cerro Porteño ganhou do Bolívar. Ele lidera o grupo, saldo de gols, fez mais gols que o Palmeiras, 4-2. Próximo jogo do Palmeiras, Cerro Porteño. Então, uma vitória do Palmeiras em casa, ele pula na segunda rodada para 6 pontos, vence a equipe que venceu com ele na primeira rodada e ele tem um jogo que todos eles têm, chato pra caramba, que é jogar contra o Bolívar.
Só que essa escala de Brasileiro, Libertadores, ainda tem uma Copa do Brasil até a parada para o Mundial. Para quem precisa desenvolver equipe, é legal pra caramba, né? É legal, ajuda. É dramático. Muito bacana. É legal porque tem jogo pra você tem muito testar. jogo. E você não sabe mais, você já não sabe mais na altura quem é quem é o titular, quem é o reserva. Mas tá tudo certo. O próximo foco nesse jogo. Pular com 6 pontos nas 2 primeiras rodadas dá uma paz para quem tem que desenvolver. Fundamental. É isso, torcedor do Verdão. Vitória importante do Palmeiras ontem na estreia da Libertadores. Um jogo que o Palmeiras quase se complicava ali na partida, né? Mas conseguiu a vitória 3-2. Um resultado muito importante, começando muito bem a Libertadores, né? Falo começando muito bem em relação ao resultado. O resultado foi muito importante. É claro que o desempenho do time vai ter que melhorar ainda muitas coisas, né? Mas o resultado foi muito importante. Agora é o Abel Ferreira trabalhar ainda mais o time, né? Corrigir algumas coisas, achar algumas soluções, mas foi um resultado muito importante. O desempenho do time ainda um pouco abaixo daquilo que a gente sabe, né? Que esses jogadores aí têm potencial, que a gente sabe que o Palmeiras pode jogar, mas foi um resultado muito importante. O torcedor fica feliz com o resultado, não muito contente com o desempenho do time, mas levou em consideração também, né, que foi um jogo fora de casa. Acredito que o Palmeiras vai evoluir, vai melhorar a cada jogo, a cada partida, conforme foi citado também aí no vídeo pelo pessoal do Linha de Passe, né? O Palmeiras com muitas caras novas nessa temporada, né? O time, não só nessa temporada, mas vem ali com alguns jogadores também do ano passado. Mas acredito que com o decorrer dos jogos aí o time vai se entrosando e o Palmeiras vai começar a jogar um bom futebol, né? Ainda tem o Paulinho para estrear, aguardar as próximas partidas do Palmeiras, né? Final de semana tem Brasileiro e na semana que vem já tem mais uma partida na Libertadores. O ano começando de verdade mesmo agora, né? Com as principais competições começando. O importante foi que o Verdão conquistou, né, a vitória, os 3 pontos fora de casa e a seguir aí, quem sabe, né, conquistando vitórias e resultados importantes. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo, galera.